Olá, traças! Sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia. Aqui é onde a gente sempre fala muito de literatura. Literatura significativa, histórica, empoderada, porque aqui a gente acredita que a educação, a cultura e a literatura são os únicos meios da gente reduzir as desigualdades entre as pessoas e empoderar as pessoas, né? Torná-las cidadãos e seres políticos. E falando de livros clássicos empoderados, a nossa resenha de hoje é este livro, na verdade estes livros, que é o livro Mulherzinhas, volume 1 e volume 2, que foram escritos pela Louisa May Alcott em 1868 e depois em 1869. Esses livros são clássicos da literatura mundial, são livros muito comuns nas escolas dos Estados Unidos, né? São livros básicos deles lá. E eu tenho essa edição linda, é uma edição dupla de capa dura da Martin Claret, que não só é linda de capa dura, como ela é ilustrada também. Então é assim, é um brinco de edição. Um livro maravilhoso e vai ser essa a nossa resenha de hoje. Aproveita então, antes do vídeo aqui, aproveita esse segundinho para você deixar o seu like aqui, né? E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e se você já é inscrito, tecla no sininho de notificação para você receber avisos de quando nós lançarmos vídeos novos praticamente todas as segundas. Então vamos ao vídeo e puxa a vinheta! Mas antes da gente entrar na resenha de Mulherzinhas, eu quero falar com vocês sobre a campanha Black Girl Power, que infelizmente está chegando ao fim, agora no dia 17, e está chegando ao fim tendo angariado muito pouco do valor que a gente queria. E eu quero pedir a sua ajuda para fazer a sua doação, porque essa campanha vai ajudar muito os projetos Leia Preta Leia e Free Winnie, que está até em hiato, está até fora do ar, a se manterem em 2021 e nos próximos anos, a essa produção de conteúdo, a melhoria dos equipamentos, a pagar a editora, né, a questão do artista gráfico também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, do meu conteúdo, e quer ver esse conteúdo melhor e se expandir em 2021, eu peço que você me apoie nessa campanha que eu criei no Catarse. As doações são a partir dos valores de R$10, com muito pouco você consegue me ajudar. Você pode fazer essa doação tanto em boleto quanto em cartão de crédito, e eu fiz um vídeo, inclusive, que eu vou linkar aqui, para ensinar como é fácil fazer essa doação e não dura muito mais do que 3 minutos não. E quem fizer a doação, né, os nossos pretinhos maravilhosos, tem direito a recompensas. Essas recompensas são lives exclusivas, acesso a conteúdos exclusivos, agradecimento e também brindes da querida Brazucat, que é uma papelaria exclusiva que cria muitos brindes lindinhos, e ela tem toda uma linha de itens de papelaria baseados no universo de Anne de Green Gables. Então existem esses brindes que podem ser marca-páginas, blocos de nota, caderno, planner semanal, e esses brindes são na verdade um agradecimento físico para vocês que apoiarem essa campanha. E são muito legais esses brindes, eu mesmo tenho alguns dos brindes dela, ela também faz adesivos, tudo no universo de Anne de Green Gables, e eu acho que são brindes fofíssimos, tanto para você comprar para você mesmo, para você dar de presente, né? Inclusive passou o Dia dos Namorados aí, era um presente que você podia ter dado. Então você apoia a minha campanha e você recebe um presentinho de agradecimento, e claro, a maior recompensa é você continuar vendo os meus conteúdos e conteúdos melhorados. Eu também tenho projetos aí que poderão começar no segundo semestre se a gente conseguir bater essa meta, que ainda está muito longe, gente. Então, por favor, clique no link aqui e faça a sua doação se você ainda não fez. A partir de R$10, qualquer valor é um valor maravilhoso e já ajuda muito, tá? Então, gente, vamos falar sobre Mulherzinhas. Mulherzinhas foi um livro lançado em 1868 e um ano depois, devido ao estrondoso sucesso que ele teve, a Louisa May Alcott lançou a continuação, que era um livro que foi chamado de Boas Esposas. No Brasil, geralmente a gente consegue o Mulherzinhas no volume 1. É mais raro a gente conseguir o Mulherzinhas completo. Então, a Martin Claret tem essa edição completa, que vem os dois livros, que na verdade eles é como se fosse um livro contínuo, né? Então essa é a edição que a gente conta no Brasil, Mulherzinhas, volume completo, que fala tanto da primeira parte como na segunda parte. Porque os livros realmente eles são uma série, eles são super sequenciais,
E a Luísa escreveu esse livro em 68 e ela escreveu esse livro deixando uma deixa no final de como a vida dessas meninas iria mudar nos próximos 3 anos, e essa deixa foi justamente para avisar que teria uma sequência, mas ela esperou ver se o livro ia ser bem aceito, né, pela sociedade na época, para lançar a sequência. E o livro foi muito aceito, principalmente entre as mulheres, entre as jovens, porque ele foi um marco na história dos Estados Unidos, justamente por trazer, né, a narrativa para dentro do ambiente doméstico, que era um ambiente considerado, né, um ambiente doméstico, o âmbito privado era considerado muito feminino, e logo por ser muito feminino era considerado desinteressante. Era como se ninguém quisesse saber o que acontece na vida das mulheres dentro de casa. Mas ela provou que sim, que essas historinhas domésticas, essa vida que essas mulheres levavam, era muito importante, e ela se refletia na vida de milhares de mulheres americanas da época e até do mundo. E ele não é necessariamente um marco feminista, né, embora ele tenha personagens muito fortes, personagens que trabalham fora, personagens que tomam o espaço público, mas ele não é um livro assim em termos de um marco, né, no sentido feminista, até porque a gente já tinha as irmãs Brontë escrevendo na Inglaterra, a gente já tinha Jane Austen, né, na Inglaterra 60 anos, 50 anos antes desse livro ser lançado, mas ele é um marco para a história americana, né, porque mostra as mulheres fora do ambiente doméstico, mostra as mulheres sonhando com carreiras, né, com carreiras além de serem esposas, mas também tem aquele choque de realidade, né, porque apesar de os sonhos delas irem muito para fora, né, para serem artistas, também tem a questão do casamento, que é muito importante, porque na época era realmente a garantia de que você teria um futuro confortável, era casar. Então fala muito da realidade, mas ela criou, né, personagens muito fortes, porque esse livro também é muito autobiográfico. Então a Louisa May Alcott se baseou nas irmãs dela e nela para escrever essa história, e ele tem um tom sim muito de autobiografia. E é interessante, né, talvez para algumas pessoas lerem, pode se tornar um livro chato, porque ele é um livro que tem um peso moral muito grande. Além de ter um teor filosófico, um teor poético muito grande, ele tem um peso moral, né? Ele seria o que eu chamaria de uma literatura virtuosa, que é o tipo de literatura que os pais no século XIX não iam ficar preocupados de verem suas filhas lendo, porque ele é um livro voltado para meninas, e hoje a gente tem uma quantidade enorme de literatura voltada para mulher. A gente tem romance hot, a gente tem hot terror, que seriam livros considerados um absurdo, né, para mulher. Os 50 Tons de Cinza no século XIX ia chocar todo mundo, né? Mas essa é um tipo de literatura virtuosa, porque além de contar todos esses casos domésticos, toda essa realidade dessas personagens, também tem muito espaço para lições de moral, lições de valor. E não são lições assim chatas, maçantes, não, mas era importante para a época que o livro trouxesse esse valor. E ele é um livro muito cristão. Então tem muitas coisas que falam de Bíblia, o pai delas, das meninas, ele é pastor, então tem sim essa coisa valorosa do virtuosismo, que às vezes pode incomodar, mas a gente consegue sim tirar coisas muito importantes, principalmente eu, que quando li estava com uma fé muito abalada, né? Eu até perguntei no Instagram o que a gente faz quando a gente perde a fé, e eu sou uma pessoa, eu sou espiritualizada, não sou religiosa, né? Eu tenho fé em Deus, né? Eu sou cristã, mas também acredito na deusa, enfim, eu sou muito sincrética com isso, e eu tava me sentindo muito sem fé, e esse é um livro que ele pode sim ajudar a fé, mas não há nenhum problema pessoas de outras crenças lerem ele, porque não tem nada assim, não é uma propaganda, uma propaganda anglicana, não é uma propaganda presbiteriana, não. Ele é um livro que tem sim esse valor moral muito grande, né? E obviamente que também tem referências a livros religiosos. Mas o principal valor que eu acho que ele coloca aqui pra gente é o valor do trabalho. E não no sentido de... também no sentido bastante protestante do trabalho, que você precisa trabalhar para você se sentir honrado, para você se sentir útil. E no caso ela fala inclusive das tarefas domésticas, que são consideradas por muitas pessoas como trabalhos de segundo valor, trabalhos que têm que ser executados por cidadãos de segunda classe, ou seja, mulheres, né, empregadas domésticas. Mas não, ela coloca como é importante esses trabalhos para a vida e a harmonia da família.
família. E ela, inclusive, coloca que esses trabalhos têm que ser desempenhados pelos rapazes também, tá? Isso é importante, principalmente no segundo livro, ela coloca assim, como o cuidado com a casa e com os filhos não pode ser relegado somente às mulheres, né? O casamento, para ser um casamento harmonioso, tem que ter divisão de trabalho. Ela fala isso no século XIX, né? Que é muito interessante. E que o lazer e a criatividade, eles têm que ser sim muito buscados, mas eles têm que ser equilibrados, né? O ócio criativo tem que ser equilibrado com o trabalho, um trabalho virtuoso, um trabalho que faça você se sentir útil até para si mesma, né? E para manter a harmonia familiar. E é muito importante isso, como esse livro fala sobre a criatividade na vida das mulheres, a arte na vida das mulheres, e como essa arte, essa criatividade, ela põe sim um prego na tampa do caixão do patriarcado. Porque a mãe dessas meninas e os pais não estão criando elas com a intenção delas serem esposinhas, entendeu? Eles estão criando elas para serem mulheres adultas, cidadãs, e obviamente que eles querem que elas tenham um bom casamento, mas esse casamento é baseado em amor, e isso é muito importante aqui. No meio da sociedade que essas pessoas vivem, o casamento ele é uma forma de fuga e de ascensão social para as meninas. E os pais das irmãs March, né, que são nossas protagonistas, eles querem muito que essas meninas tenham um casamento baseado em amor, com um homem que as respeite, que elas tenham filhos na hora certa. Não é a fonte da senhora March a criar essas crianças, essas meninas para a sociedade. Então vamos falar um pouco sobre as irmãs March, né? Elas são 4 meninas. A irmã mais velha, Meg, que tem 16 anos no primeiro livro, a Jo, que tem 15, aí a gente tem a Betty, que tem 13 para 14, e a Amy, que tem 12 anos, né? E como é que são as nossas personagens, né? No início do livro, elas estão morando sozinhas com a mãe porque o pai foi lutar na Guerra de Secessão. Ele não é soldado, mas ele é capelão, né, pastor. Então ele vai para a Guerra de Secessão, a Guerra Civil dos Estados Unidos, e eles estão defendendo os estados do norte. Eles são contra a escravidão. Vamos deixar isso claro, fica claro no livro aqui que eles são abolicionistas, né? Então ele vai para lá e nesse período ela já tem mais ou menos 1 ano que o pai está fora de casa e as 4 meninas estão vivendo com a mãe delas, a senhora March, que gosta de ser chamada de mami, né, por todo mundo. E a Hannah, que é a empregada doméstica. E é interessante assim, essas meninas, embora elas ainda tenham uma empregada doméstica, que é uma agregada da família, toda aquela questão complicada, elas são pessoas da classe trabalhadora. Elas pertencem à sociedade porque a família delas, os March, eles eram uma família muito rica. Tanto que elas têm uma irmã, uma tia, né, que é a irmã do pai delas, que é uma mulher milionária. Só que o pai delas acabou perdendo a fortuna quando as 2 mais velhas eram crianças. E elas hoje são mulheres que estão vivendo de um jeito decadente, assim. Elas pertencem à sociedade ainda, né? São de uma família respeitada dentro ali dos burgueses, mas elas não são mais burguesas. E aí elas têm que conviver com a pobreza, que nunca é uma pobreza verdadeira. Assim, elas têm o que comer, elas têm onde morar, mas elas estavam acostumadas a um estilo de vida muito superior ao que elas têm agora. E as 2 irmãs mais velhas, elas trabalham. A Meg cuida de crianças, né, preceptora, professora, e a Jo é dama de companhia da tia March. Então elas trabalham, a Betty fica em casa ajudando a Hannah a cuidar dos afazeres domésticos, a mãe delas está trabalhando, apoiando o exército, né, dando apoio ao exército, mandando comida, assistindo as famílias que perderam filhos, etc. E a Amy é uma menina de 12 anos que é artista da família, que, enfim, vive pra ela mesma, né? A Amy, inclusive, é a personagem que às vezes dá raiva dela, porque ela é uma criancinha chata, autocentrada, mas ela é a grande artista da família. E todas elas têm os seus afazeres domésticos, como eu falei, elas têm seus trabalhos, mas é muito estimulada nelas a criatividade. A mãe ensinou a elas, obviamente, os afazeres domésticos, elas sabem cerzir, elas costuram muito para o exército, isso é uma coisa legal, elas estão ali tricotando, mas nunca com a questão de, estou aprendendo isso para ter minha casinha e meu marido, mas sim porque a gente precisa agora apoiar o exército na guerra civil e tal. Então elas são abelhinhas que ficam ali sempre fazendo alguma coisa, sempre trabalhando, mas elas têm muito momento de brincadeira, e isso é uma coisa muito importante. Porque até pouco tempo atrás não existia muito esse conceito de infância como um conceito lúdico, como alguém que precisa brincar. Tanto que tinha muito trabalho infantil, era muito comum. Inclusive vários desses livros que a gente lê, Mulherzinha, Zane, esses livros falam muito sobre trabalho infantil, sobre meninas como a
A Meg, que tem 16 anos, já está sendo responsável por outras crianças. Quer dizer, ela era uma criança, né? Hoje a gente não considera mais aceitável uma pessoa de 16 anos estar trabalhando oficialmente, né? Ou mais nova do que isso. Mas eles têm essa coisa da família ser muito harmoniosa e criar essas meninas de forma muito lúdica. Então a gente tem a Meg, que é a atriz, né? Que ela já é uma mulherzinha mesmo, já é uma mocinha mais velha. Já tá ali, talvez nas raias de talvez em algum momento daqui a 3 anos ela se casar, né? A gente tem a Jo, que é a escritora da família, que é o filho, na verdade. A Jo é o menino da família. Ela é uma menina que não bebe dessa feminilidade esperada, mas isso é considerado normal na família, né? A Amy às vezes briga muito com ela porque ela é muito masculina, mas não é uma coisa complexa na família, o fato dela não aceitar essa feminilidade impulsiva, e ela é uma personagem muito interessante. Ela é escritora da família e a mais feminista da família, sem dúvida. A gente tem a Beth, que encarna essa coisa do anjo do lar, que é uma menina doce, que é maravilhosa, que é uma criança muito simples, ela é muito musical, ela gosta de tocar piano. E a gente tem a Amy, que é a desenhista, a escultora, a pintora, que também é uma artista muito grande. E a Amy é a única que frequenta a escola, e isso é uma coisa bastante interessante. A Luísa mostra muito como a educação das meninas era muito negligenciada. Enquanto os meninos iam para boas escolas, iam ser preparados para ir para a universidade, as meninas eram educadas de forma muito ruim e punitivista nas escolas. E a Amy ainda é a única que vai à escola, porque o sistema educacional é muito falho para as garotas. É tipo assim, qualquer coisa, sabe? Ensinar a ler, escrever e vai pra lá. Então a senhora Marcia, mami, né, ela deixa as meninas ficarem dentro de casa e se educarem coletivamente. Então a Jo ajuda a Beth, a Meg ajuda a Amy. Elas são meninas que falam francês, elas falam alemão, elas sabem matemática, elas aprendem tudo dentro de casa, porque o sistema educacional é muito ruim. Inclusive a Amy, em algum momento, ela sai da escola, porque é um sistema horroroso. Tipo assim, é melhor elas serem educadas em casa do que serem mandadas para a escola. E fica uma lição muito importante de como a estrutura familiar vai ter impacto na vida dessas garotas, porque elas vivem de uma forma de sororidade absoluta, de irmandade absoluta, e isso quebra muito o papel da mulher que compete com outra mulher, que também não fica muito explícita nos livros das irmãs Brontë ou da Jane Austen, né? Era uma coisa que o patriarcado, o machismo criou, de que nós mulheres brigamos quando estamos juntas. Inclusive veja o meu vídeo que eu falei sobre Terra das Mulheres, que fala muito sobre esse mito, né, da competição feminina, que muitas mulheres às vezes acham que é verdade, mas elas são 4 irmãs que, apesar das briguinhas, das picuinhas do dia a dia, elas vivem numa unidade. A Jo e a Amy são as que mais se batem, porque a Amy está querendo se tornar uma dama e a Jo é o tomboy da família, mas elas estão sempre ali para se proteger. E aí, como é que a nossa história começa? Se começa numa manhã de Natal e a mãe saiu de casa, né? E elas estão ali sentadas reclamando de que elas são muito pobres, que o Natal não tem presentes, que a vida era muito melhor quando elas eram ricas e tal. Quando a mãe chega em casa e avisa que ela foi fazer uma caridade numa família chamada os Hummels, que é uma família de alemãs, que são muitas criancinhas com uma mãe solo que estão passando fome. E aí elas levam a ceia delas de Natal e a partir daquele momento elas começam a auxiliar essa família e elas começam a perceber que a vida delas não é tão ruim. A vida delas, elas têm umas às outras, às vezes elas têm que usar vestidos velhos, mas elas têm o que comer, elas têm fogo no fogão, elas têm a ajuda da Hannah. Então elas, naquele momento, elas percebem como elas são agraciadas, né, em comparação a essa família que está passando fome. E é nessa situação que elas conhecem os Lawrence, que é um avô, um senhor muito tristonho, que vive com o neto, o Laurie, ou Ted. E o Laurie conhece elas e se encanta por aquelas meninas e ele entra para a família quase como se fosse um irmão. E ele é muito amigo da Jo, porque a Jo é como se fosse um menino, né? Ela gosta de esportes e tal. E ele se torna um amigo muito forte delas e também das irmãs. E elas o tratam, recebem como se ele fosse um irmão. Ele é um menino órfão, né? Que vive com o avô, uma família riquíssima, mas que não tem muita felicidade. E aí é uma outra coisa que muda muito
que chocaria a sociedade, a amizade da Jo com o Ted, porque eles têm uma amizade muito livre, eles ficam sozinhos, eles correm na grama, eles rolam juntos, eles jogam bola, eles jogam cricket, que seria uma coisa absurda naquele momento, essa amizade entre um menino, um rapaz e uma moça. Mas ela trabalha isso de uma forma muito tranquila, eles são meninos, eles estão brincando. O Ted ajuda muito as irmãs, eles a tratam como se fossem irmãs dele, sabe? E só muitos anos depois é que aparece a possibilidade de ter um relacionamento amoroso, mas isso não é colocado como uma questão, como um problema. Muito contrário, a relação deles é muito suave, assim, sabe? Eles se apoiam, as meninas cuidam dele, ele entra na vida delas para dar um apoio, até um suporte financeiro, elas entram na vida dele para dar aquela coisa da mãe que ele sente falta. A mãe, né, a mami, aceita ele como se fosse filho dela. O Lawrence, o Sr. Lawrence, ele era muito amigo do avô, do pai da mami, então são famílias que se juntam e a partir dali eles estão sempre juntos. E aí a gente também vai para o nosso segundo livro, que é, no final do primeiro livro, passa-se um ano, né, e o pai volta para casa da guerra, e aí a autora propõe de saber o que 3 anos ou 5 anos faria na vida dessas meninas, porque elas estão chegando no final da infância, né, porque não existia ainda esse conceito de adolescência ali, elas estão chegando no final da distância, e o que aconteceria 3 ou 5 anos depois. E o segundo livro se chama Boas Esposas, que era o que se esperava que elas iam ser, né, boas esposas, e já começa com o casamento da Meg, logo no início. Não vou falar aqui com quem que ela vai casar, nem qual é o conceito desse casamento, porque você vai ter que ler. Mas ela vai casar e ela vai ser a primeira a ter aquelas questões domésticas, né, a ter um lar, a ter filhos. E aí é muito legal a gente ver ela com as briguinhas com o marido e sempre indo atrás da mãe, para pedir conselhos, para perguntar como é, porque ela realmente foi a única que foi para essa coisa da esposa, para casa e etc. A Amy já está maior, ela se tornou uma daminha da sociedade mesmo, e ela vai viajar pela Europa com as tias ricas para ver se ela tem algum talento realmente na pintura, no desenho, na escultura, e vai praticar isso enquanto ela é apresentada à sociedade, numa espécie de debut, né, de uma debutante na sociedade, para se tornar uma moça que seja elegível para os rapazes. E a Amy é a única que acha que deve fazer um casamento por dinheiro, porque ela é a única que acha que é uma dama o suficiente para se casar, para ascender a família, porque a Meg já casou com um homem pobre e a Jo, obviamente, nem passa pela cabeça dela o casamento. A Beth também não. A Beth, ela se tornou uma moça, ela continua ali na casa, né, ajudando, mas ela se tornou uma moça muito doente, né, e a gente vai acompanhando essa doença dela ao longo do livro. E a Jo se tornou uma mulher forte, independente, que está escrevendo coisas para o jornal, e com aquele dinheiro ela ajuda muito a família, e ela inclusive vai para Nova York para ser preceptora, né, para ser governanta, mas também para escrever. E ela é a mulher que não pensa em casamento, que pensa em construir uma carreira na literatura e para ajudar sempre a família. Então elas a gente tenta ver como cada uma vai estabelecendo o seu futuro, né? E aí é o livro Boas Esposas, onde a gente vai ver o desfecho, né, de toda essa família, que agora que estava muito unida no final do livro, mas que se espalhou, porque agora a Jo tá em Nova York, a Amy tá na Europa, a Meg tem sua própria casa e só ficou a Betty com os pais, né? Mas assim, ele é um livro muito fofo, é um livro para você ler quando você está querendo uma leitura que te emocione, mas também que não tenha um peso, mas que te ensine alguns valores morais, que te lembre que é importante ter fé, que te lembre que é importante ter amor e tratar as pessoas com carinho, que te lembre que você não pode abrir mão dos seus valores por dinheiro, que não é importante, entendeu? E claro, também um choque de realidade pra gente, né? Pra gente ver o tanto que a gente avançou, mas muitas coisas que essas mulheres passam, a gente ainda passa hoje em dia, né? Então é muito importante, assim. Também essa questão do amor filial, da relação familiar, e como que quando os pais cuidam da gente direito, eles nos educam direito, nós obviamente avançamos para nos tornarmos adultos muito melhores. Então é uma literatura nota 5, eu acho que uma literatura clássica é sempre maravilhosa e eu super recomendo. Mas recomendo também que vocês assistam o filme Mulherzinhas de 2020, existe uma edição de 96 que é
Se eu não me engano, é a Winona Ryder que faz a Jo, né, que é a nossa protagonista. A Jo é sempre a protagonista do livro, até porque é ela que meio que narra a história, né? Mas foi lançada recentemente uma versão que inclusive tem a Emma Watson maravilhosa, né? E a Meryl Streep, que é uma tia Marty maravilhosa. E esse livro, ele é bom, esse filme ele é bom porque ele conta as duas histórias simultaneamente. Então ele tem flashes do futuro e do passado, e é muito interessante a gente acompanhar as cores, né? Como a infância delas é luminosa e brilhante e verão, e elas estão sempre no inverno. É engraçado porque as duas histórias se passam no inverno, porque se passam na época do Natal, mas como o Natal da infância era luminoso e o Natal da fase adulta ele está começando a se esmaecer, a ficar cinza, porque elas estão passando pelos seus problemas. Porque essa história, ela se narra muito na Jornada do Peregrino, que é um livro que elas ganham de presente da mãe, e é exatamente isso, como praticamente o arco do herói, né? Como elas vão passando sempre por problemas e atribulações e vão vencendo lá na frente. E é legal porque essa coisa é muito mais profunda do que Anne, por exemplo. Anne às vezes me incomodava essa coisa de ela se envolve numa confusão e de repente tudo melhora. Ela se envolve em outra confusão e tudo melhora. Né? Esse livro não, ele tem realmente uma profundidade maior, né, nessa questão de atribulações. Mas ele sim, obviamente, é um livro cheio de valores, de lições de moral, assim como Anne também. E é uma literatura para todas as idades, né? Eu acho que é uma literatura infanto-juvenil, mas que também é uma literatura para os adultos. E eu li a Mulherzinhas umas 4 vezes já, mais o Boas Esposas, né, que é a parte 2, eu li recentemente. Pra ser sincera, antes de assistir o filme eu não sabia que tinha segundo livro, gente. Mas eu recomendo que vocês comprem essa edição dupla para vocês poderem ler o livro de uma vez só. Bom, gente, era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha, dessa vez de Mulherzinhas. Aproveita, já se inscreve no canal se você não se inscreveu e também deixa o seu like. Me siga, por favor, nas redes, no Instagram, em @leiapretaleia, e entre no meu blog, que tem conteúdo 3, 4 vezes por semana. O blog estará linkado aqui, o Leia Preta Leia, e também, obviamente, o link da Amazon para você adquirir este livro maravilhoso. Aproveito mais uma vez para pedir o seu apoio na minha campanha Black Girl Power. Doe agora, porque só estamos chegando no fim dessa campanha agora na quarta-feira. Fico por aqui e até a próxima segunda-feira.